Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Amém. Sabe o que significa Hosana? Vem, Jesus, vem, né? Esse mundo está precisando realmente da volta de Jesus. E quando isso acontecer, mais do que isso, né? Aqueles que são parte da família do Senhor vão para o reino dos céus. É isso que vai acontecer. Vamos cantar. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é rei, ele é Deus, é amor, é verdade. Só com ele encontrei essa paz que busquei, só com ele encontrei a felicidade. Quero cantar uma linda canção de um homem que me transformou. Quero cantar uma linda canção de alguém que minha vida mudou. É o amigo Jesus, é o amigo Jesus. Ele é Deus, ele é rei, é amor, é verdade. Só com ele encontrei
essa paz que busquei, só com Ele encontrei a felicidade. Amém. Pode se sentar. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Graça e paz. Como é bom estarmos aqui reunidos para adorar o Senhor. E fazer isso na presença, na companhia, né, dos nossos pais, é um presente todo especial. Nós vemos pais aqui como o pai de Saul, nós vemos outros pais aqui presentes. E vamos abrir as Bíblias em Efésios 5. Efésios 5. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor. Vemos aqui o filho do seu Jaime, né, com o pai. Então, como é bom nós podermos ter esse momento em comunhão com os nossos pais e os nossos irmãos. Efésios 5, versículo 1. Sabe, irmãos, antes de ler esse trecho, todos nós carregamos características dos nossos pais. Todos nós. Alguns carregam o traço, a fisionomia, outros carregam o comportamento. Olhar para a Sofia, a gente logo associa ao pai, né? Olhar para Heitor, a gente também associa logo o pai. Mas também há outras heranças que nós temos dos nossos pais. Comportamento, valores, gostos. É tão bom quando a gente encontra alguém que diz: você é filho de fulaninho. E eu lembrava da alegria do meu pai, né, quando alguém associava a ele. Até determinada idade, nós nem nome temos. Nós somos filhos de. Eu sou filho de fulano, você é filho de Beltrano. E isso carrega um prazer muito grande dos nossos pais. Eu fico pensando, meus irmãos, nesse momento da ceia, porque nós também temos um pai que é Deus. Nós também temos um pai que mandou o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Talvez o mundo hoje esteja tentando desfigurar a figura do pai, querendo trazer outros ensinamentos. Mas a gente nunca pode esquecer que quando nós olhamos para o nosso pai, é também uma relação com Deus. É também uma impressão da relação com Deus, de Deus conosco. A figura do pai é a figura de alguém que Deus escolheu como sacerdote. E eu fico feliz quando eu vejo o filho falando bem do pai, honrando o pai, tendo orgulho do pai. E esse é o desejo de Deus. Nesse versículo fala o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Jesus, ele foi enviado
E ele cumpriu tudo aquilo que o Pai determinou, até o fim. Um determinado dia, uma voz do céu se ouviu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse é o desejo de Deus, que surja também, essa voz no coração de que seu Joaquim é o meu filho amado. Daniel é o meu filho amado. Esse é o desejo de Deus, de que todos nós sejamos filhos amados. E nesse momento da ceia, nós vamos compartilhar algo que Jesus determinou para que fizéssemos. Nós vamos compartilhar o pão e o suco. Porque, como fala o versículo, diz que ele, Jesus, se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos, vamos orar a Deus e agradecer, porque neste momento nós vamos, em comunhão, tomar a ceia. Nós vamos lembrar do Pai, mas vamos lembrar do Filho de Deus, que é Jesus. E que, por causa dele, nós estamos aqui hoje, para adorá-lo e para consagrar as nossas vidas a ele. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Deus glorioso e Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por Jesus, obrigado porque o Senhor nos tem como filhos amados. Nós te agradecemos, Senhor, a esperança que nós temos, que o Senhor nos deu. Nós te agradecemos, Senhor, porque mesmo que o nosso Pai tenha falhado de alguma forma conosco, mas Ele é o nosso Pai. O Senhor planejou que Ele fosse o nosso Pai. E nós te pedimos, Senhor, nos ajuda a honrá-lo, nos ajuda, Senhor, a fazer com que o nosso Pai terreno conheça o Senhor. Que o nosso Pai terreno, ó Pai, possa ter o mesmo Deus que todos nós aqui. Que o nosso Pai terreno, que está aqui hoje presente, possa entender que Deus, que o Senhor também o quer como filho. Que o Senhor também o quer como um filho amado, ó Pai. E nesse momento, nós te pedimos, abençoa este pão, Senhor, que simboliza o sacrifício de Jesus, nosso Salvador, que tornou possível, ó Senhor, este novo nascimento, a nova criatura, essa redenção. É em nome dele que nós te oramos, te agradecemos por esse pão, hoje e sempre. Amém. Podem sentar e se servir do pão. Vamos orar pelo suco, meus irmãos. Oremos. Senhor Deus, Senhor Pai, Pai de misericórdia, de amor, Pai de bondade, Pai de consolo, nós te agradecemos, Senhor, por este momento, agradecemos pelo suco, que simboliza o sangue de Jesus, derramado por mim, derramado pelo por meu Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque nós não somos órfãos. Nós podemos declarar que temos 2 pais. Nós podemos declarar, ó Deus, que queremos ser imitadores de Jesus, como filhos amados do Senhor. Em nome do nosso Salvador, é que nós te oramos, te rendemos graças e te glorificamos. E te pedimos, ó Pai, abençoa esse suco.
que simboliza o sangue de Jesus, e é em nome dele que nós te oramos. Amém. Eu gostaria que você desse um abraço no pai que você enxergar mais perto de você. Vamos cantar, irmãos. Vamos cantar. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par, como poder cantá-la, como hei de começar. Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Maravilhosa graça, graça perenal. Meu Deus, Jesus. Faltou uma estrofe aqui. Vamos agora. Vamos cantar essa estrofe aqui de novo, ok? Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz, por Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim, é maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim, é maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecei, a Deus louvai. Amém. Pode sentar. Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia. Agora vai, hein? Muito bom. Bom dia, irmão. Bom dia a todos. Bom dia àqueles que nos visitam. Eu queria desejar que, claro, é óbvio, né? É um lugar comum. Feliz Dia dos Pais. A todos os pais. Eu desejo a você, pai, o que pode haver de melhor, que é ter o seu filho junto a você hoje. Eu sei que não é possível que esse desejo seja atendido, né? Porque uns já não tem mais seus pais, enfim, problemas familiares. Mas, gente, tem um escritor que fala: todos os caminhos levam à morte. Aproveite seu tempo, não desperdice. Se você tem um problema, se conserte. Está acabando. Isso aqui é um mergulho.
Robson, olha, eu concordo contigo, cara. Tu tem toda a razão. Os filhos se parecem com o pai. Eu já sofri isso, quer dizer, né? Porque eles olham para meus filhos e falam, olha, que filhos lindos, só pode ser filho do Clairton. Eu entendo muito bem, cara, entendo mesmo. É mesmo, os filhos puxam os pais. Vamos abrir a nossa Bíblia. É um texto bem corriqueiro, né? 2 Coríntios 9, só o versículo 7, é pequenininho. Que diz o seguinte: cada um contribua segundo propôs no seu coração. Eu acho que o texto é explicativo. Para nós que somos cristãos, que já estamos na igreja aqui há algum tempo, esse texto tem que ser autoexplicativo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. O chamamento da oferta, ela poderia parar aqui, porque nós já entendemos que a oferta é uma forma de adoração a Deus. Jesus nos deu uma missão: ide e espalhai o Evangelho, e pregai o Evangelho a toda criatura. E a oferta, o que eu quero mostrar para vocês, faz parte desse pregar o Evangelho. Vou dar um exemplo, o churrasco de ontem. Muitos aqui trouxeram parentes, amigos, conhecidos. E qual é a finalidade que você tinha de trazer esse pessoal aqui? Era uma emboscada, né? Uma emboscada para Deus. É que a pessoa vem aqui, ela conheça as nossas instalações, ela conheça os irmãos, congregue com os irmãos e tenha o desejo de retornar. E assim, dessa forma, ela vai ter um contato com o Evangelho e quem sabe um dia ela passe a congregar conosco aqui, aceitando a Cristo. E já aconteceu na minha família, André e Rosane. Eles já tinham uma proposta de outra igreja aí, estavam analisando as propostas, né? Eles já estavam frequentando uma outra congregação, algumas vezes. E então, a convite nosso, eles vieram aqui, olha aí, batizados, ajudando na obra. Ontem, André lá no churrasco queimando, a Rosane ali na cozinha, enfim. E mais pessoas que eu conheço aqui também, que eu soube esses dias, também vieram dessa forma. E onde entra a oferta nisso? Claro, quando seu convidado chegou aqui, ele se deparou com o quê? Um prédio bonito, um prédio limpo, banheiro limpinho, toalhinha de papel, um bebedouro com água gelada, copinhos descartáveis, nada daquilo de cada um guarda o seu. O cara pode tomar 3 copos d'água e botar um fora, um de cada vez. Mas tudo isso só foi possível graças ao quê? Às ofertas. A oferta, nossa congregação não tem dízimo, então a oferta é tudo baseado em oferta. As ofertas é que proporcionaram esse ambiente. A segunda oferta, digamos assim, o que aconteceu que diz respeito à oferta, as pessoas se depararam com irmãos ofertando seu tempo e seu trabalho para que tudo saísse a contento. E em terceiro lugar, senhores, a arrecadação de R$20 por pessoa não cobre exatamente todos os custos. Então a igreja entra vai ter que complementar, e isso vem da onde? Oferta. Então, irmãos, caso você não tenha entendido ainda, a oferta é uma forma de adorar a Deus, é uma forma de nós pregarmos o Evangelho. Então, tenha certeza, seja generoso, porque a oferta que você vai dar aqui hoje, ela vai ser muito bem empregada, e você está vendo na prática que ela está sendo bem empregada. E quando você convidar outra pessoa, outro convidado seu para vir aqui, você vai encontrar o mesmo ambiente e vai poder dizer que você colaborou com isso. E mais, você vai poder dizer, eu estou cumprindo a grande missão que Jesus me deu no momento em que eu me tornei cristão, pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Vamos orar então pelas ofertas, que sejamos generosos e que possamos agradar ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui hoje, Pai, te louvando, e queremos te agradecer por todas as coisas da nossa vida. Pai, abençoa essas ofertas, que elas sejam usadas para a Tua glória, para a Tua honra, e para que cada vez mais irmãos sejam trazidos até o Senhor por meio dessa congregação, por meio deste prédio, desses irmãos que tanto amam o Senhor e que tanto querem fazer para o cumprimento da nossa grande missão nesse planeta, que é pregar o Evangelho. Obrigado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Cantemos. Jesus é aliança entre você e Deus. Jesus é aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Jesus é aliança entre você e Deus. Jesus é aliança entre você e Deus. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para dele derramar. Amém. Fique de pé, irmãos, vamos louvar o Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. De novo, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Pode se sentar.
Bom dia, irmãos. Graça e paz esteja com todos. Feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe a cada pai que está aqui, por aqueles que sonham em ser pai, que Deus abençoe seus planos, que Deus abençoe todos os pais que estão nos assistindo pela internet, aqueles que vão assistir durante a semana, que Deus abençoe todos os pais aqui presentes e os que estão à distância. Infelizmente eu não tenho mais pai, perdi meu pai muito cedo, lamento demais por isso, sinto saudade, queria que ele visse minhas filhas, estivesse no meu casamento, mas não ocorreu, né? Então, assim, eu só lembro com muita saudade dele, é só isso que eu posso dizer. Claro, minha mãe olhando para mim, ela vai lembrar do marido dela, eu acho, né? O Clairton fez uma relação aqui familiar muito importante. Eu acho que eu tenho alguns traços do meu pai, assim como os meus irmãos e a minha irmã. Então, eu tenho saudade do meu pai, porque ele foi um bom pai para mim. Eu tenho certeza disso. Eu agradeço a Deus pela vida dele. Uma pena que foi curta, né? A minha história com a dele foi curta. Você conhece filhos que têm problemas com os pais? Você já teve problema com o seu pai? Qual o tipo de problema? Qual é a intensidade? Qual é a frequência? Qual é a dimensão desse problema? Como que você vê a figura paterna hoje na sociedade? Eu creio que nós estamos vivendo um momento muito difícil e nós, como cristãos que falamos e pregamos as Escrituras Sagradas, nós precisamos nos posicionar com mais firmeza, irmãos. Porque a figura do homem, o pai de família, está sendo desconstruída. Ela está sendo vituperada, ela está sendo envergonhada. Os pais que mostram nos filmes, nos desenhos, nos seriados que você assiste, são pais omissos. São geralmente pessoas largadas, assim, com o próprio corpo. É uma pessoa que a mulher vive dando bronca, um homem sem noção. Essa é a imagem do pai que nós temos hoje. É um pai que fica sentado no sofá, com a barriga crescendo e tomando cerveja e com pouca asepsia, não é? Essa é a imagem do pai moderno. É o pai que a sociedade construiu. Eu não quero ser um pai assim. Eu não sou um pai assim. Eu não tenho planos, eu não tenho referência de pais assim. Graças a Deus por isso, porque eu não gosto desse tipo de figura que estão sendo construídas. Isso daí é um ativismo para mostrar que hoje as mulheres tomam conta da sociedade. As mulheres é quem toma conta dos lares, são elas que provisionam, são elas que educam. E o homem, o que ele faz? Nada. Ele fica sentado, engordando e vendo futebol, assistindo algum filme bobo. Então, quando você vê a figura do Flintstones, por exemplo, lá do Homem das Cavernas, é aquele tipo que nós estamos vendo hoje, sendo desconstruídos, né? Quando a gente vê os Simpsons, aquele homem, poxa vida, o que eu posso dizer daquele homem? Ele é uma figura que, poxa vida, não serve como pai, né? Mas assim, as crianças assistem e começam a ver ali a figura de um homem. Mas não, a gente precisa de alguma forma combater isso, irmãos, porque isso não provém de Deus. Deus não quer um homem omisso, não quer um homem apartado da sua família, não quer um objeto de adorno para ficar andando do lado de uma mulher, não quer um homem covarde. Deus quer homens corajosos. Uma das coisas que Deus falou por meio de Moisés é que Josué teria que ser forte e corajoso quando Moisés morresse. Você tem que ser homem, forte e corajoso. Não é só uma força física, é uma força espiritual, é uma força mental, é uma força física também. Você precisa ser aquele que carrega o botijão de gás em casa. Você precisa ser aquele que coloca o botijão de água lá no bebedouro. Você precisa ser aquele que limpa a casa também, que lava os pratos, que prega um prego, que parafusa alguma coisa, coloca uma prateleira, troca um chuveiro, uma lâmpada, né? Precisa ter homens assim. Senão,
a gente começa a ver que os homens estão cada vez terceirizando mais. Qual que é o papel do homem na sociedade moderna? É um papel, muitas vezes, de um homem omisso, de um homem fugitivo da sua função masculina. E graças a Deus que na igreja nós temos a oportunidade de sermos confrontados com o Evangelho. Porque o Evangelho que Deus traz é um Evangelho de confrontação. Você quer ser homem de verdade? Você quer ser o pai de família? Quer ser o homem da casa? Olhe para as Escrituras, não é? Então, a gente vê nas Escrituras algumas histórias que nos chamam bastante atenção. O mundo de hoje é regido pelo relativismo moral. As pessoas hoje não querem muito falar de moral. Moral não é uma coisa a ser aprendida. Moral não existe, na verdade. Algumas pessoas chegam a dizer que esse negócio de moral é uma coisa, uma invenção humana. Que todas as coisas que o homem cria, tanto faz. A secularização. Nós vivemos um mundo secularizado, relativista, hedonista, e tudo isso faz parte da nossa sociedade. Você não é uma pessoa alheia a tudo isso que estamos vivendo. Então, a minha questão é como que um homem, aos olhos de Deus, deve se comportar. Tem uma história no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11, Evangelho de Lucas. Eu vou ler essa história, é uma história conhecida de muitos de nós. Lucas capítulo 11, capítulo 15, verso 11, diz assim: e continuou, um homem tinha 2 filhos, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá dissipou ou desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho disse a seu pai: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar,
a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que história, não é? Que história surpreendente, porque o filho mais novo estava descontente na casa do pai. E ele fala o seguinte: pai, eu quero a parte que me cabe na herança. Para a nossa cultura, que nós estamos ficando acostumados com todo tipo de vergonha, parece normal essa história. No Oriente, quando você conta uma história dessa, o homem fica envergonhado, o homem fica indignado quando você conta isso para um pai de família, porque um filho que pede a herança antes do pai morrer, merece ser apedrejado. É uma vergonha quando o filho está dizendo: pai, o senhor está demorando para morrer, e eu quero viver a vida, eu quero curtir a vida. E eu não tenho dinheiro, eu quero ir para uma terra distante, mas eu não tenho condições. E aí o pai faz o quê? O pai ouve o apelo desse filho descontente. E o que ele faz? O pai estava ali, observando aquele comportamento do seu filho que trouxe muita vergonha para ele, e ele faz o quê? Ele reparte a herança. Herança de gente viva. Herança de um pai que está vivo. No Oriente, você poderia até, de acordo com a legislação, fazer a partilha dos bens com os seus filhos antes da sua morte, mas eles não podiam dispor daquilo. Eles tinham a propriedade, mas não tinham a posse, ou seja, você não pode vender aquilo que te pertence antes que teu pai morra. Pode até estar em seu nome, mas você não pode vender. Esse jovem aqui diz que ele quis vender. Ele fala aqui, ó, versículo 12, o mais novo disse a seu pai: pai, quero a parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, porque ele era o filho mais novo. O filho mais novo tem direito a 1/3 da herança, o filho mais velho tem o direito ao dobro da herança. E o ponto aqui é que o filho mais novo pediu a sua parte e fez dinheiro com isso, ou seja, ele dispôs, ele vendeu aquilo que era dele. E ele foi viver numa terra distante. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Patrimônio que o pai construiu ao longo de uma vida. Patrimônio que o pai queria deixar para eles depois que morresse. O filho queria em vida. Para que ele pudesse curtir a vida. Sabe o que os jovens falam hoje? Não dá para servir a Deus hoje. Eu preciso antes curtir a vida, viver uma experiência fora da comunhão. Por isso que alguns jovens não estão aqui hoje. Eles estão vivendo numa terra distante. Essa terra distante não é só geográfica. Eles saíram da comunhão com Deus e estão vivendo uma vida dissoluta, uma vida irresponsável. Querem fazer sexo sem compromisso. Querem gastar dinheiro que não é deles. Querem fazer as coisas que a igreja não prega. Ou seja, querem usar entorpecentes, querem usar drogas, querem usar bebida, querem fazer uso do álcool. A igreja nunca vai compactuar com isso. E aí a pessoa fala: agora eu tenho autonomia e independência, eu tenho dinheiro, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Eu vou gastar de forma irresponsável, porque eu ganhei esse dinheiro é meu. Uma das piores coisas para o jovem hoje é isso, é a chamada autonomia, a independência. Tem alguns que ganharam a independência, não estão mais aqui. Tiraram carteira de habilitação, viraram piloto de fuga agora. Gostam de se emocionar, gostam de tirar racha, gostam de subverter a ordem, gostam de ser aqueles que vivem perigosamente. Mas isso não acontece só com jovem, não. Tem muitos homens casados que querem viver por uma terra distante chamada adultério. Querem viver numa terra distante, experimentar coisas que ele ainda não viveu. Querem fazer coisas que ele não fez. Quer aproveitar a vida numa terra distante. O problema é que essa terra distante tem um preço. Esse lugar tem um preço. Depois de ter gasto tudo, versículo 14 diz:
houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Ninguém gosta de passar necessidade, não é? Quando a necessidade aperta, o orgulho diminui. As pessoas precisam, às vezes, passar por algumas privações para que elas possam valorizar aquilo que realmente tem valor. Algumas pessoas precisam quebrar a cara e conhecer a terra distante e depois voltar todo machucado e perceber que ali era o lugar que ele deveria estar. Comunhão com o Pai é algo que nós precisamos sentir, apreciar. Esse jovem aqui não apreciava isso na fazenda, lá com seu pai. Ele queria curtir a vida. E assim também muitos, talvez, no meio cristão, não querem estar junto a Deus, querem curtir a vida distante. Mas essa vida distante, essa terra distante, tem um preço. E o preço pode ser alto. A necessidade pode ser tremenda. Por isso, ele foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Judeu não come nem porco, quanto mais cuidar de porco. Ele desejava comer as vagens de alfarrobeira e ninguém lhe dava nada. O jovem aqui estava no fundo do poço. No fundo do poço. Queria comer a comida dos porcos, mas nem isso ele conseguia. Eu fico imaginando o estado deplorável desse jovem, eu fico imaginando como era o aspecto físico dele. Cabelo talvez enorme, barba grande, fedendo a porcos, com fome, magro, raquítico, desprezado pela sociedade. Ele era judeu, provavelmente, não podia mais praticar a sua religião, porque estava contaminado. E essa história aqui está sendo contada dentro de um contexto que você e eu precisamos saber. Jesus conta 3 parábolas aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Primeiro ele fala da ovelha perdida, depois ele fala da dracma perdida, e agora por último ele fala da parábola dos 2 filhos perdidos. E é interessante que ele fala na parábola da ovelha perdida, quem é que tendo 100 ovelhas e perde uma, não sai em busca daquela que se perdeu e deixa as 99 lá no campo. E quando encontra a ovelha perdida, volta e faz uma festa e celebra, porque lá fora tem gente perdida. Mas aqui dentro também pode ter gente perdida. A mulher que perdeu a dracma aqui, a moeda que ela tinha de grande valor talvez sentimental, porque a dracma era um valor baixo, monetário, mas as mulheres, quando casavam, ganhavam uma coroa, um véu com uma coroa com 10 moedas. E ela perdeu uma dessas moedas, tinha um valor sentimental muito grande. E quando ela procura pela casa e varre a casa e encontra essa moeda, ela faz uma festa. Só que a moeda foi perdida dentro da casa. Os valores, os princípios, estão sendo perdidos dentro da própria casa. Tem pessoas perdidas lá fora, mas será que tem pessoas perdidas aqui dentro? Essa é uma questão que eu me coloco muitas vezes. Será que dentro do reino de Deus tem pessoas perdidas? É uma preocupação que eu tenho. Mas voltando à história do capítulo 15, verso 11 em diante. Agora nós estamos aqui diante do filho mais novo, que estava na casa do pai, mas mesmo assim estava perdido, porque queria ir para fora. Queria ir para outro lugar. Olha só, versículo 17. Caindo em si, no grego quer dizer tomando consciência. Ele diz: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui morro de fome? Ele lembrou da vida que ele tinha. Quando a pessoa começa a passar necessidade, ela vai lembrar da comunhão que ela tinha. Eu, infelizmente, por ser um obreiro, tive que presenciar situações deploráveis de jovens que cresceram comigo, que frequentaram reuniões de jovens, que era filho de obreiros, que hoje está preso. Está preso, condenado. O trânsito em julgado, o rapaz está preso. Eu fico pensando, será que ele tem saudade da vida que ele tinha? Com o pai dele, com a mãe dele, com aquela vida simples, mas na igreja. Ah, mas a necessidade faz a pessoa refletir.
É bom que alguns passem necessidades, porque valorizam a comunhão com o Pai. Ele desejava comer a comida dos porcos, ninguém lhe dava nada. Ele lembrou da vida que ele tinha, da vida que os empregados tinham na casa do Pai. Ele elabora aqui um discurso. Olha o discurso dele. Eu me porei a caminho, versículo 18, e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Ele não queria mais ser filho, ele queria ser pelo menos um empregado, porque o que ele estava vivendo era uma vida miserável. Ninguém lhe dava nada, ninguém se importava com ele. Comece a passar necessidade, você vai ver quantos amigos sobram. Quantos amigos você tem quando você precisa ligar para alguém às 3 da manhã? Pare com essa ilusão de Facebook, de Instagram. Pare com essa ilusão de que você tem 800 amigos. Você não tem amigo. Você tem pouquíssimos amigos. Se tiver 5, dê graças a Deus e conserve esses amigos. Porque amigos verdadeiros não é somente na hora da festa. Não é somente na hora que você tem dinheiro. Amigo é aquele que senta com você na sarjeta e chora. Amigo é aquele que fica com você nos momentos de dificuldades. Esse jovem aqui estava sozinho, solidão, desamparo. Mas ele lembra, e ele faz um discurso interessante, ele elabora um discurso no momento de lucidez, ele fala: vou voltar para a casa do meu pai, e já sei o que eu vou falar para ele: Pai, pequei contra o céu. Porque todo filho sabe que maltratar o pai terreno é a mesma coisa que maltratar o pai celeste. Todo filho consciente sabe disso. Tem filho que bate no pai. Tem filho que maltrata o pai, coloca no asilo, esquece dele. Que vergonha, você não é filho. Um filho que faz isso com o pai não merece ser chamado de filho. Ele sabe que está envergonhando o seu pai terreno, e ele está envergonhando o seu pai celeste. Por isso ele fala: pequei contra o céu, porque judeu não falava o nome de Deus em vão, ele falava o nome de Deus de outra forma, o Senhor dos céus e da terra. Judeu não falava o nome de Deus em vão, e ele fala: pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Olha que interessante, o pai se levantou e foi ao seu encontro. O pai olhava por aquele caminho, esperando que um dia o filho voltasse. E um pai ancião, na cultura judaica, ele não fica correndo. Mas esse homem aqui, ele olha para aquele caminho e vai de encontro com seu filho. Ele reconhece o filho desfigurado, mesmo à distância. Ele vai ao encontro do filho, abraça e beija. Ele manda colocar um anel no dedo, roupas novas, ele manda colocar sandália nos pés, manda matar um novilho gordo e vamos celebrar, porque agora quem falar mal do meu filho está falando mal de mim. O pai assume a culpa do filho. O que você não faria, pai, pelo seu filho? Pai de verdade é esse, que assume a responsabilidade dos seus filhos, que ama o filho rebelde. Sabe, você é um filho rebelde, o seu pai ainda te ama. O seu pai talvez desse a vida dele por sua causa, mesmo você sendo rebelde. E você só vai compreender isso um dia que você for pai ou mãe. Do contrário, você ainda vai ter uma ideia bem vaga. Versículo 21. O filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçado em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem, vamos fazer a festa e alegrar-nos, pois esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Deus tem muitos filhos perdidos. Deus tem muitos filhos mortos que não entenderam a verdadeira comunhão, mas Ele quer ter essa comunhão, essa vida de intimidade. Que bom seria que todos entendessem isso, que não existe outro lugar melhor para se estar do que junto ao Pai. Porque na comunhão com o Pai você encontra
vida. Você encontra o centro da sua vida. Ele estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Mas aqui nessa parábola tem outra história. O filho mais velho. O filho mais velho está trabalhando volta do campo e vê um cheiro de fumaça, churrasco, pessoas dançando, música. O que está acontecendo? É festa. E eu não fui convidado. Enquanto chamam um dos seus servos, e o servo fala, versículo 26, enquanto chamou os servos, perguntou-lhes, o que está acontecendo? Esse lhe respondeu, seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O irmão mais velho deveria estar feliz, meu irmão voltou, o meu irmão rebelde voltou, aquele rapaz que eu cuidava, aquele rapaz mais novo, sem noção, voltou para casa, vou me alegrar. Mas não, o fariseu não estava entendendo essa história, porque o fariseu acha que ele é o filho mais velho e ele tem direitos maiores do que o filho mais novo. O fariseu aqui estava sendo confrontado com essa história, porque eles agem dessa forma, eles não aceitam os publicanos e pecadores. No capítulo 15, versículo 1 e 2, diz assim, todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Todos os publicanos e pecadores queriam ouvir Jesus, mas, versículo 2, os fariseus e os mestres da lei criticavam, este homem recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus conta essas 3 parábolas. Jesus está dizendo, os filhos mais velhos acham que são tão importantes, que eles querem que os filhos mais novos, os irmãos mais novos não existam. Talvez, se eu pudesse, eu mudaria o nome dessa parábola, porque o nome não é inspirado, isso daqui foi uma invenção humana. E todos nós sempre ouvimos falar a parábola do Lucas capítulo 15, a parábola dos filho perdido, filho pródigo. A ênfase não está no filho pródigo, no filho mais novo, e não está no filho mais velho. A ênfase está no pai amoroso, que olha para ver se o filho está voltando para casa. A ênfase está no pai que tenta conciliar o filho mais velho com o filho mais novo e dizer, vem celebrar comigo. Então, se Deus quer fazer uma obra, não vamos atrapalhar nós que somos mais velhos. Deus quer restituir aqueles filhos perdidos à sua comunhão. E nós, como irmãos mais velhos, não podemos atrapalhar a obra de Deus. Nós temos que ajudar Deus nesse sentido. Olha só, o irmão mais velho fala, mas ele respondeu, pai, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me destes nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Ele está com a ideia errada. A ideia dele é que filho mais velho merece privilégios. E filho mais velho que obedece, filho mais velho que cumpre as regras, está em comunhão com Deus porque está em casa. Mas esse irmão mais velho, ele está falando o seguinte, ele está dizendo que ele é melhor do que o mais novo. Ele está querendo que o pai ame mais a ele do que o filho mais novo. Então, essa parábola ensina que nós não devemos ter inveja daqueles que são abençoados. Nós não podemos ser como os fariseus, quando não tem o que criticar Jesus pelo ensino, critica a atitude. Jesus estava ensinando e comendo com eles. Será que você, por ser mais velho, se incomoda com os irmãos mais novos? Esta parábola mostra que nós temos que ter uma comunhão verdadeira com Deus e cooperar com Deus, celebrar com o nosso Senhor como uma alma é restituída à sua comunhão. Ele fala assim, olha, versículo 30, mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Em momento algum o texto falou o que o jovem fez com o dinheiro que ele tinha, mas o irmão mais velho sabia.
ou pelo menos deduziu. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, pois ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Mais uma vez, a palavra que se repete: ele estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Foi restituído à comunhão. Então, você ama seu pai? Você consegue ver Deus como pai ou ele é só o Senhor? Deus, ele é pai. Por mais que você talvez não tenha tido uma boa relação com o seu pai, ou talvez ele passou muito rápido pela sua vida, Deus, ele é pai. Ele ama o filho, ele ama até o fim. Aproveite para dizer isso para Deus: obrigado por me aceitar como teu filho, mesmo com os meus problemas, com os meus defeitos. Eu não quero obedecer o Senhor pura e simplesmente porque é uma lei, é uma regra aqui dentro de casa. Eu obedeço o Senhor porque eu amo. Eu obedeço o Senhor porque tudo que o Senhor tem é meu. E o Senhor quer que eu desfrute de tudo que o Senhor tem preparado para mim. Sabe, irmãos, se tem alguma coisa que a gente pode fazer pelos nossos filhos, é entesourar para eles. Mas não é só dinheiro, não é só intelecto, não é só pagar escolas, idiomas, intercâmbios, é também deixar um legado de fé. Eu quero que minhas filhas lembrem de mim como alguém que se dedicou a Deus, e que as filhas dela, os filhos dela, possam lembrar que o avô dela serviu a Deus. Que Deus abençoe todos os pais, e que você e eu experimentemos a comunhão plena com o nosso Pai. Amém? Fique de pé, irmãos. Obrigado, Ronaldo. Excelente mensagem. Este hino ilustra a mensagem que Ronaldo trouxe-nos agora, falando justamente disso, de alguém perdido que pelo amor de Deus foi restaurado. Vamos cantar. Oh, Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus, falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele o salvou por seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Amém. Sente. Oremos. Obrigado, Senhor Deus, por esse culto que prestamos a Ti, que és o único digno de receber todo o louvor e adoração dos Teus servos. Abençoa-nos nos dias de hoje que resta. Em nome de Jesus, amém. Ok, irmão, vamos dar atenção, em primeiro lugar, aos nossos visitantes. Temos aqui o senhor Ricardo, filho do senhor Jaime. Levante a mão. Então, parabéns, seja bem-vindo. Eu acho que tem mais outros visitantes. Talvez, se você está aqui pela primeira vez, levante a mão, por favor. Ok. Eu tenho certeza. Eu me senti incomodado com o sermão de hoje. Deus tem que abençoar o nosso irmão, ele marretou hoje. Acho que todos nós vamos para casa hoje incomodado, moldado, podado pela palavra que nós ouvimos. Se nenhum de nós nos sentimos incomodados, então você não é ser humano. Então o Espírito, quando fala através de alguém, porque a palavra dele é eficaz, vai fazer alguma diferença. Então você que está nos visitando, você que é visitante, está ouvindo pela internet, pense se você está na sujeira com o mundo ou se você quer se purificar com Jesus Cristo. Né? Então, Ronaldo, obrigado, que Deus continue te abençoando. Você é um homem ungido pela palavra de Deus. Eu não posso dizer como o mundo fala com a celebridade. Eu acho que posso dizer com toda a liberdade, eu sou seu fã, mas eu oro para que o Senhor lhe faça um homem mais moldado. E obrigado, porque eu não sou um pregador, mas eu tomo proveito dos sermões. Devemos tomar proveito, porque é a palavra de Deus. Amém? Então vamos continuar com nossos avisos. Hoje tem o nosso irmão Gilson, que está aniversariando, que é amanhã. O Gilson está aqui? Não está? Então você está nos vendo pela internet, então que Deus abençoe, seja feliz, junto à sua família, e vida longa para você, ok, Gilson? Seguindo, hoje é bodas de cerâmica do nosso irmão Theo e Nádia. Então, a cerâmica é frágil, mas vocês já perceberam como ela é resistente? Na garagem de todos nós é cerâmica. Um carro de mais de 1 tonelada passa ali e aguenta. Então, os dois, assim, sejam resistentes um ao outro, mas todos nós somos frágeis, amém? Mas fortes pela graça de Deus. E nas segundas-feiras, amanhã, temos a reunião de oração às 19h30. É com você ou o nosso irmão Zé? Ou o irmão Ronaldo. Vai ter alguém que vai liderar essa reunião amanhã pelo Zoom, então esteja à vontade, participe, ok? Próximo. E nas quartas-feiras temos, diferente de segunda-feira, temos a reunião presencial com as aulas para todos os irmãos e irmãs. Então, todos são convidados. Então, venha mais uma vez aprender do alto banquete que o Senhor sempre está nos oferecendo, ok? E esse quadro colorido, isso. Esses são os dias e locais na casa de irmãos específicos, onde tem o grupo Casa. Então, por algum motivo ou outro, se você não pode participar ou na segunda-feira ou na quarta-feira, tem as oportunidades que você não deve ter desculpa de que eu não posso ir, porque tem algum grupo Casa perto da sua residência. Então, participe, ok? E, mais uma vez, lembrando sobre... esse aqui não estou enxergando muito. A doação de alimentos, eu pensei que era dos agasalhos, mas se tiver chance também de fazer a doação dos agasalhos, é a oportunidade. E oportunidade para doar os alimentos para os nossos queridos jovens lá na Estrutural. Eu acho que ainda é com Bolon e Helena, certo?
Não sei se tem mais alguém, então procurem a eles e façam a doação, tá bom? E próximo sábado, especificamente às 15 horas até às 18, no dia 19, a liderança, o grupo de conselheiros dessa comunidade quer falar com a congregação sobre o projeto Missão em Rio Branco. Então, não deixe de participar. Assim como você não deixa de tomar café, você não deixa de almoçar, você não deixa de jantar ou fazer um lanche, venha tomar parte de um assunto que é do nosso interesse, tá bom? Então, todos são convidados. E esse é o casamento de Joel, eu não me lembro o nome dela, Álvaro. Desculpe, eu estou confundindo. Pois bem, então depois do sim, vamos descobrir juntos. É a reunião dos casais, que é o próximo dia 26/8. Então, graças a Deus, a minha cônjuge vai chegar a 26, eu acho que tem chance, apesar do cansaço. Então, todos os casais, todos os pais, todas as mães, venham com o seu cônjuge e venham participar dessa reunião. Agora, antes de fazer a leitura da bênção, a nossa irmã Ana vai trazer as crianças aqui, vai ter uma apresentação. E logo depois eu vou ter a leitura, mas eu queria uns 2 homens fortes para... Acho que tem que mover isso aqui, né, Ronaldo? Tá bom. Ok, então já vem 2 rapazes ali, você já está cansado. Logo após, irmã Ana, pode vir à frente, por favor. Bom dia, irmãos. Então, as crianças estão há vários domingos ensaiando essa apresentação. Então, eles estão muito felizes em poder homenagear os papais. Então, vamos nos alegrar com eles, tá bom?
Ok, irmãos, então vou só fazer a leitura, depois todos estão à vontade, e logo em seguida teremos a nossa aula dominical, tá bom? Então a palavra está em Filemão 3. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Cristo Jesus esteja com todos vocês. Amém?